Bem, seja bem-vindo a esse vídeo. É um vídeo introdutório ao Bitcoin. Vou te explicar nesse vídeo como ele surgiu, como ele se deu origem, quem foi o criador do Bitcoin, como ele funciona, por que ele é tão revolucionário, tudo isso nesse vídeo, nessa apresentação. O criador do Bitcoin, o fundador da tecnologia, o fundador da criptomoeda, de toda a rede Bitcoin é o Satoshi Nakamoto, um chinês que até hoje não se conhece, tá? Não se conhece, não se sabe onde ele vive, não se sabe se ele é uma pessoa ou um grupo de programadores que deixou esse nome de Satoshi Nakamoto, tá? Ninguém conhece ele. Teve até uma pessoa que apareceu aí na mídia aí, mas revelou que não é o Satoshi Nakamoto. Muito parecido, mas não era essa pessoa. Do Japão, inclusive, essa pessoa foi até entrevistada, mas ele não era o Satoshi Nakamoto e até hoje a identidade é oculta. O que se sabe é que o verdadeiro Satoshi Nakamoto, que realmente criou o Bitcoin, deixou essa mensagem aqui num site de criptografia. Olha só, o dia que ele lançou a criptomoeda na rede, o dia que ele criou a tecnologia. Ó. Esse foi um arquivo que está até hoje online. Olha só o dia. 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou esse artigo dizendo que criou uma revolucionária tecnologia chamada blockchain e Bitcoin. E foi no pico da crise mundial, no pico daquela crise de 2008, onde a inflação dominava, que Satoshi Nakamoto resolveu criar alguma coisa que poderia ser totalmente diferenciada dessa crise, um dinheiro totalmente diferenciado. Ele viu que realmente esse dinheiro centralizado não estava fazendo bem para a humanidade e resolveu criar esse meio de pagamento. 22 de maio de 2009, quase um ano depois, alguns meses depois, 9 meses depois, teve a primeira negociação com Bitcoin. Um usuário que tinha adquirido Bitcoins na rede, acho que ele minerou Bitcoin, tinha minerado a criptomoeda, que era gratuitamente. Qualquer computador você conseguiria minerar Bitcoin lá naquela época, em 2009. Esse usuário entrou para a história. E esse evento é o Pizza Day. É o dia que foi negociada a primeira compra com Bitcoin. Onde o usuário conseguiu comprar 2 pizzas por 10 mil Bitcoins na época. Que na época era muito pouco. Esses 10 mil Bitcoins não valia praticamente nada, né? Era menos de 1 centavo de dólar. Bem menos. Juntando esses 10 mil Bitcoins, ele conseguiu pagar 2 pizzas. E o mais legal disso tudo, olha só, que esses 10 mil Bitcoins na data de hoje valem 300 milhões de reais. O rapaz foi lá, ligou, pediu 2 pizzas, o entregador foi, levou a pizza na casa dessa pessoa, essa pessoa foi lá, na hora transferiu os Bitcoins sem passar por nenhum intermediário, passar por nenhuma pessoa e praticamente 0% de taxa e com total privacidade. Esse foi o grande evento do Bitcoin no mercado desde quando ele foi lançado. E podemos dizer que o pagamento em Bitcoin é peer-to-peer, ponto a ponto. Quer dizer o quê? Que você negocia diretamente com a pessoa que tem interesse. Você pode enviar diretamente para a pessoa sem passar por ninguém. Peer-to-peer significa isso. Então o Bitcoin nada mais é do que peer-to-peer. Electronic Cash System. E o que é isso? O que significa Bitcoin? Bit vem de dados e coin vem de moedas. Então é mais conhecido Bitcoin como moeda digital ou criptomoeda, que é o mais famoso aí o nome criptomoeda. Por isso que se deu esse nome. E a Peer-to-Peer Electronic Cash System, sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. E para a gente entender essa metodologia, a função do Bitcoin, vamos pegar aqui ó, o meio de pagamento tradicional. Eu tenho a nota em espécie. Você pode ver aqui na tela. Essa nota aqui é um ativo meu. Ela é minha só por estar comigo. Eu tenho posse dessa nota. Ela é minha. E se eu quiser fazer um pagamento para uma pessoa, simplesmente eu vou dar essa nota para a pessoa, ela vai ter a posse agora dessa nota e eu vou receber alguma coisa em troca. Eu vou comprar uma mercadoria, por exemplo, se eu quiser ir na padaria, por exemplo, tomar um café, eu vou trocar essa nota, vai ser posse do proprietário agora, e eu vou receber
o cafezinho em troca, vou receber a mercadoria em troca. E isso sem intermediários, não vai passar nenhum intermediário, vai ser diretamente para a pessoa, diretamente, ponto a ponto. Não precisa saber a identidade. Eu não preciso informar meu CPF, não preciso informar meu endereço. A pessoa que está me vendendo a mercadoria não precisa saber o CPF, não precisa saber os meus dados para poder eu fazer a compra diretamente com dinheiro em espécie. E os pagamentos são irreversíveis. Do momento que eu compro, dou a nota para a pessoa, a nota é dela. Eu consumi mercadoria, não tem como mais eu reverter isso. Só que tem um porém. Não dá para pagar alguém de muito longe com dinheiro em espécie. Por exemplo, eu não tenho como pagar uma pessoa, eu sou do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, se eu quiser comprar, por exemplo, um produto, um celular, comprar alguma mercadoria lá em São Paulo, como que eu vou enviar essa nota diretamente para ela? Eu não vou ir lá em São Paulo, vou gastar muita gasolina. E também eu não vou conseguir enviar no correio. Eu não vou colocar essa nota aqui no correio, pagar um frete para enviar essa nota para ela via correio. Também não dá certo isso. Então, para mim fazer essa transação em uma pessoa a longa distância, é preciso de um intermediário. No caso, o banco ou outras fontes de pagamento. Cartão de crédito, PayPal, uma maneira centralizada. Tá? É um dinheiro centralizado. Então, meu dinheiro já não fica mais na minha mão. É controlado por alguma instituição para aí sim eu, através dessa centralização, poder enviar o dinheiro para a pessoa. Ele passa primeiro por essa centralização. É aí que está o grande problema do dinheiro atual. Você não tem um controle sobre ele. E o que o Bitcoin propõe é exatamente ao contrário. É parecido com dinheiro espécie, só via internet, de maneira digital. O ativo aportador, no caso é o Bitcoin, a criptomoeda, total privacidade, seus dados não são revelados na rede, sem intermediário, as transações são diretas, peer-to-peer, ponto a ponto, de pessoa para pessoa, e os pagamentos também são irreversíveis. Do momento que você manda esse dinheiro para a pessoa, você envia, não tem como mais você estornar, já era, fica com a pessoa. Tudo isso que eu falei aqui, com dinheiro em espécie, acontece pela internet, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do mundo, de maneira simples, via internet. Então o Bitcoin é mais do que uma moeda. Bitcoin é o dinheiro digital também, sim, com certeza, mas também é um sistema de pagamento digital. Não é só a criptomoeda, o principal, o mais legal de tudo isso, o que se torna extraordinário o Bitcoin é sua tecnologia, o meio de pagamento, o sistema de pagamento do futuro, que eu posso dizer. Porque se não fosse esse sistema de pagamento, no próximo vídeo eu vou te explicar como funciona esse sistema de pagamento, como funciona essa tecnologia. Se não fosse essa tecnologia, o Bitcoin jamais existiria, jamais daria certo. Então o ponto inicial do Bitcoin é a sua tecnologia, que é o sistema de pagamento hoje, que é antifraude, não tem como burlar esse sistema, não tem como fraudar esse sistema, está intacto há mais de 9 anos, desde quando foi lançado, nunca foi violado. É o único sistema financeiro que nunca foi violado. E as transações podem ser feitas no computador ou pelo celular. No seu smartphone você consegue ler o endereço de uma carteira e transacionar Bitcoin de maneira instantânea para qualquer pessoa do mundo e receber também. Através do celular você recebe na sua carteira, no seu smartphone ou no seu computador, se você preferir. O Bitcoin não pode ser copiado nem clonado. É impossível isso. E a comparação é muito simples. O conteúdo é todo digital. O Bitcoin é todo digital, são dados digitais, são cálculos matemáticos que são resolvidos na rede. É parecido com arquivos. Só que arquivos... Olha só o que acontece quando você envia um arquivo para uma pessoa. Olha só, se eu enviar, por exemplo, uma foto para um amigo meu lá nos Estados Unidos, ele vai receber essa foto, correto? Só que a cópia dessa foto fica comigo. Eu simplesmente vou enviar a foto, ao invés dele receber a foto, e eu ficar sem essa foto, não vai acontecer isso. Digitalmente, esse arquivo vai se tornar uma cópia que vai ser enviado para esse amigo meu, eu vou ficar com essa cópia e ele pode enviar essa cópia, que eu enviei para ele essa foto, para outra pessoa, multiplicando esse arquivo quantas vezes quiser na rede. Se eu enviar o Bitcoin para alguma pessoa, a carteira de outra pessoa, a assinatura digital é confirmada na rede Bitcoin.
Só que passa esses dados para essa pessoa e automaticamente sai da minha carteira, automaticamente sai da minha posse. Não se tem cópia. Eu vou te explicar isso no vídeo 2, que é o próximo vídeo, de como funciona a tecnologia blockchain. Por que é possível tudo isso? Por que é impossível clonar e copiar o Bitcoin? A diferença do Bitcoin, por se tratar de cálculos matemáticos, a tecnologia blockchain e ser um livro digital, um livro mestre, onde fica tudo registrado, eu vou te explicar exatamente como funciona a tecnologia, por que não é possível copiar o Bitcoin, por isso e por que é possível essa tecnologia funcionar tão perfeitamente assim. E, por exemplo, eu sou aqui, ó, Ronaldo Silva, se eu envio para Maria, o Bitcoin já não vai estar mais na minha posse, vai estar na posse dela. Se ela enviar para qualquer outra pessoa, vai ser a mesma coisa, vai sair de posse dela e vai para a posse da pessoa que ela enviar. Tudo atualizado na rede. E por que o Bitcoin é tão revolucionário assim? Qual o motivo dele ser a revolução e poderá ser o dinheiro do futuro? Olha só. É rápido, uma transação é praticamente instantânea, barato, as taxas são mínimas em comparação às taxas no meio de pagamento hoje, nos tradicionais meios de pagamento, bem barato. Como não há centralização, não tem aquelas taxas abusivas que a gente já conhece nos nossos bancos. Não tem intermediários, como já disse aqui, é direto P2P, não tem ninguém controlando o seu dinheiro, fica diretamente de pessoa para pessoa as transações. Total privacidade, seus dados não são revelados, você não precisa informar seus dados para realizar as transações com Bitcoin. Você pode ser seu próprio banco, que para mim é um dos melhores benefícios do Bitcoin. Hoje, com dinheiro tradicional, você não tem como jamais ser seu próprio banco. Na verdade, você deixa o seu dinheiro na mão do banco. Aqui não, aqui você pode ter milhões. É muito difícil você ver uma pessoa que tem milhões de dólares, milhões de reais, dinheiro guardado em casa em espécie. Ela vai pegar esse dinheiro e colocar no banco, na mão do banco. Já com a criptomoeda, você é o seu próprio banco. Você pode juntar milhões e deixar aqui, ó, numa carteira, um pendrive, até mesmo no papel. Você pode deixar milhões de reais guardados. Você pode ser seu próprio banco com o Bitcoin. Uma grande arma contra a pobreza. E por um simples motivo. Existem países hoje que estão precários de alimentação e não tem nem banco. É impossível as pessoas até armazenarem seu dinheiro. E não tem como fazer transações bancárias. As pessoas não conseguem nem abrir conta bancária. E com Bitcoin você não precisa ter conta em banco. Você pode, com um simples cadastro, criar uma carteira digital e armazenar suas criptomoedas e pagar diretamente com o smartphone. Então é uma arma muito grande contra a pobreza. Porque como a gente sabe hoje, as taxas bancárias, tem lugares muito pobres que não tem nem banco para você fazer o cadastro, para você abrir sua conta. Não é inflacionário. Por ter uma oferta limitada, o Bitcoin não vai ter inflação, ao contrário do nosso dinheiro tradicional. E não é confiscável. O governo não pode confiscar o Bitcoin. Ele não tem domínio sobre o Bitcoin. Como a gente pode lembrar, na época do Collor, lá no passado, quando era cruzeiro ainda, todo o dinheiro da poupança foi confiscado do brasileiro. Todos os brasileiros tiveram o seu dinheiro confiscado naquela época. Já com o Bitcoin, o governo não pode confiscar esse dinheiro. No momento que ele está com você guardado na sua carteira, nenhuma instituição financeira, o governo não pode pegar esse dinheiro de você. Ele não é do governo. Quantos Bitcoins serão produzidos no total? Qual é a oferta máxima do Bitcoin? Serão produzidos 21 milhões de unidades. O total de Bitcoin. Essa é a oferta limitada, é a oferta que faz com que o Bitcoin não tenha inflação. Se não tivesse limite aqui, fosse infinita a produção, com certeza isso não daria certo. A inflação iria dominar esse mercado e iria dominar o Bitcoin. Então, com a oferta limitada, existe escassez. Isso é anti-inflação. E ninguém o controla. Também nem tem controle. Ninguém controla o Bitcoin. Não é centralizado, como já disse aqui. Então o preço pode subir e por isso que o preço está cada vez maior. Com o passar do ano, você pode ver que cada vez o preço está maior. Se você puxar desde 2009 até hoje, o Bitcoin está escalando. Dessa maneira aí que está no gráfico. Ó.
Está só subindo. Você pode ver que todo ano que passa, ele está cada vez mais valioso, devido à escassez. Está ficando cada vez mais escasso. Com isso, ele tende a valorizar mais ainda. Uma pergunta que eu recebo com frequência aqui dos iniciantes, pessoas que estão começando, e resolvi colocar nessa apresentação, o que é Satoshi? O que significa o Satoshi? É por causa do nome do Satoshi Nakamoto? Sim. Mas por quê? Satoshis são as partes que compõem o Bitcoin. Um Bitcoin tem 8 casas decimais e sua menor fração é chamada de Satoshi. Cada parte do Bitcoin é chamada de Satoshi. E por que desse nome? É muito óbvio, né? O fundador do Bitcoin se chama Satoshi Nakamoto. Então, nada mais útil do que colocar cada parte do Bitcoin chamado de Satoshi. Por esse motivo que se chama Satoshi. E quantas Satoshis tem um Bitcoin? Você sabe dizer essa pergunta? Sabe responder essa pergunta? Vou te responder agora. Ó. Eu fiz uma tabelinha que fica muito fácil de você entender. Muita gente posta na internet, ganhei 1 milhão de Satoshis, ganhei 100 mil Satoshis. Então, olha só, essa tabelinha vai ilustrar muito bem como que é o Bitcoin em Satoshis. Um Satoshi equivale a 0,7 casas decimais, 7 zeros na frente depois do zero, e o número 1 Satoshi. 10 Satoshis passam a ser 6 casas decimais e 1. E assim por diante. Ó, 6 Satoshis, 5 casas decimais, 1.000 Satoshis, 4 casas decimais, 10.000 Satoshis, 3 casas decimais antes do 1, 10.000 Satoshis já são 2 casas decimais antes do 1, 1 milhão de Satoshis, apenas uma casa decimal, 1 zero, quer dizer, antes do 1, 10 milhões de Satoshis, não tem nenhum zero antes do 1, são 10 milhões aqui, e 100 milhões de Satoshis equivalem a um Bitcoin. Então um Bitcoin tem 100 milhões de Satoshis. É preciso juntar 100 milhões de unidades de Satoshis para dar um Bitcoin. E o mais legal de tudo isso é que você não precisa comprar 100 milhões de Satoshis. Não precisa investir em 100 milhões de Satoshis, um Bitcoin. Você pode comprar 1.000 Satoshis, 100 Satoshis, 10.000 Satoshis, 100.000 Satoshis. Como ele é fracionado, tem várias casas decimais, fica muito fácil de você adquirir a fração desse Bitcoin, a quantidade de Satoshis que você deseja comprar com o dinheiro que você tem. Isso é muito legal. Hoje, um Bitcoin vale mais de 30 mil reais. Muita gente tem medo. Muita gente deixa de comprar o Bitcoin achando que precisa ter um Bitcoin, precisa comprar um Bitcoin, que está muito elevado o valor. Tem gente que não tem esse dinheiro todo e acaba achando que precisa comprar tudo isso e desiste. Mas não. Por causa dessa maneira que o Bitcoin foi feito, é possível comprar pequenas frações, pequenas quantidades em Satoshis de Bitcoin e você pode depois investir em outras criptomoedas usando esses Satoshis, que mais para frente nesse curso eu vou te explicar como fazer isso.